Exatamente. A boa ficção científica é a que fala sobre a humanidade. Então, quando você pega O Homem Bicentenário, que é adaptado, o filme adaptado de Isaac Asimov, que é o pai da ficção científica, tem o robô, tem a hipertecnologia, mas a história é sobre você se questionar se vale a pena ter uma vida eterna. Entendeu? A boa ficção científica, ela fala sobre isso. A Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Tem discussões sobre se ela é ou não a mãe da ficção científica, porque foi a primeira obra a trabalhar nisso, ela estava discutindo sobre a imortalidade também. Então, a boa ficção científica, ela está falando sobre assuntos que são muito internos dos seres humanos. Tá ligado? Então, aí quando você coloca naves, robôs, coloca coisas tecnológicas, ela é como se fosse a estética da narrativa. É a estética para você trabalhar esses assuntos. Só que acontece muito... de muitos filmes ruins e muitos livros ruins se pautarem apenas na estética da ficção científica, de só colocar nave, robô explodindo para tudo quanto é lado, assim, tipo Transformers, que é legal pra caramba ver robô explodindo, é muito da hora, só que às vezes você não tem profundidade na discussão, cara. E assim, é legal, então, voltando ao teu livro, e ele constrói isso muito bem, porque é muito louco, porque os caras moram na favela mesmo, e é uma favela tecnológica. Então o cara tá dentro do barraco. Ele tá dentro de um barraco, mas ele tem uma parada digital lá que, né, as armas têm laser. Sim. Né? Os caras têm uma espécie de dispositivo em que eles se comunicam com os orixás, com os outros. Então, assim, tem uma parada. É uma mistura muito bem feita. O Ale foi muito feliz de trazer de misturar essas realidades, né? E sabe que eu tentei ao máximo, assim, tá falando de afuturismo, o maior exponente do afuturismo é o Pantera Negra. Então, eu tentei ao máximo escrever uma história que as pessoas lessem e dissessem, essa história só pode ter acontecido no Brasil. Eu não queria reproduzir o Pantera Negra, porque eu acho que ele é muito um imaginário estadunidense e tal. Idealizado. Idealizado pelos Estados Unidos, pelos negros lá dos Estados Unidos, e eu acho que a gente tem a nossa configuração brasileira. Então, uma das coisas que tem nesse livro, eu não defino uma religião, por exemplo. Exatamente. Eu não defino uma religião porque você tem elementos, inclusive, do catolicismo negro dentro desse livro. É muito louco. Você tem, tipo, um cybercapoeirista, que é o Bento, que é inspirado em São Benedito, tá ligado? Então, simultaneamente que você vai encontrar as pessoas perseguindo. Eu falo assim, nesse livro tem uma perseguição aos santos, aos sacerdotes. Então, eu não defino que esses sacerdotes são mães de santos ou se são padres negros, tá ligado? Então, eu vou... E tem uma referência muito grande do movimento Rastafari também ali, do cristianismo etíope. Eu quis colocar essas coisas que parecem que fazem parte da alma brasileira também, sabe? Então, tem o Sambódromo, onde a galera tira racha de carro e que passa pela Basílica de São Jorge. Tá ligado? Eu vou colocar um monte de coisa assim para ter essa estética brasileira, assim, para me afastar, porque eu não quero... nada contra o Pantera Negra, que eu gosto pra caramba, mas acho que se eu tenho a oportunidade de contar uma história numa grande editora, tem que ser com a nossa cara, tem que ser com o nosso jeito de pensar, porque as pessoas, às vezes, tentam copiar muito os negros norte-americanos, e quando eles fazem isso, o que eles estão fazendo é empoderar os negros norte-americanos. Pode crer. Sabe? Sendo que eu quero roubar o hype do afuturismo norte-americano, cara. Eu quero colonizar eles com a minha ficção, tá ligado? A gente tá o tempo todo ligando a Disney, ligando a HBO e assistindo história dos Estados Unidos. Eu quero que eles assistam nossas histórias também, tá ligado? Pode crer. Isso acho que é o mais da hora. Não, essa conexão é muito louca. É muito louca. Tem uma personagem lá que é a Moss. Sim. Que na hora que eu comecei a ler a descrição dela... Eu lembrei, tem uma personagem numa série da Apple TV que chama Si. Você assistiu? Não vi ainda. Assista. Tem uma série muito louca, mano. De ver isso. Por quê? É com o Jason Momoa lá, o cara que legal, fez o Aquaman. Sim. Mano, é muito louca, porque é um lugar, também um bagulho pós-apocalíptico, em que todo mundo ficou cego. Por isso que é Si. Legal. Então todo mundo é cego. É uma parada meio Vikings, tá ligado? Mas eles são cegos. Então as lutas, os caras lutam, vai tudo e eles não enxergam. Então, cara, é muito louco. Você vê a construção dessa parada dos caras terem que fazer personagens que são cegos, e eles não são cegos e tal. E tem uma personagem que chama Paris, que é feita pela Alfre Woodard, acho que é o nome dela, né? Acho que é isso mesmo. Que ela é
O Jeitão da Moss. Que legal, cara. É uma mulher cega também, porque Sim. todo mundo é cego, e a Moss, né, também não enxerga. Sabe a origem do nome dela, cara? A minha editora até hoje não pegou todas as referências que eu coloquei, cara, mas é de uma variação árabe de Moisés. Ô, louco. É, cara, mano, tipo, se você pegar todos os nomes do meu livro, tem referências. O protagonista, que é o Elia, que é o último ancestral, o garoto, se você inverter o nome Elia, é o Haile, do Haile Selassie. Olha aqui, ó. Etiópia, cara. Essa é a Paris. Cara, é muita cara do que seria a o nome mosca. Moisés Exatamente. tem no mundo todo, né? Sim. Assim como... Essa é a personagem Paris, que é da Alfred Woodard. Ô, Cris, se você conseguir pegar aí, coloca a série C, Apple, e a personagem Paris. É, de Paris mesmo. Porque, por exemplo, esses Deve nomes, aparecer umas tipo, fotos aí dela. Eu não sabia disso, mas Achou? a variação de Muhammad é Maomé. Maomé, Mohammed é Maomé. É. Então, uma brisa Mas é nesse- porque é o nome Paulo mais- sabe, é o nome mais famoso do mundo, pode né? falar mais disso Muhammad. sobre mim por questão teológica, mas assim, o Maomé, ele defendia os livros que era chamado as religiões do livro, né, que seriam o tronco abraânico, né, que aí o tronco abraânico sai para o cristianismo, o judaísmo e o islã. Então, tanto que o que a gente chama de Corão é uma palavra para o livro, que é basicamente a mesma coisa que a Bíblia, assim, nesse sentido. E aí você vai ter ali no judaísmo, no Islã, uma angiologia, por exemplo, né? Porque o judaísmo tem angiologia, tem vários tipos de anjo, o Islã também tem os vários tipos de anjo. Então, aparentemente, parece que tem a sensação de que depois do tronco de Abraão, você se dividiu como 3 interpretações dos acontecimentos de Abraão. E aí, por isso, eles cruzam algumas figuras. Então, Moisés é uma dessas figuras, Davi, a rainha de Sabá, que a rainha de Sabá tem 3 nomes, né? Na Etiópia ela é chamada de Maqueda, e aí ela também é disputada aí, pelo cristianismo etíope, pelo cristianismo tradicional, E pelos Rastafari, né? A Pelos gente falou Rastafari. aqui com o Ponto de Equilíbrio. Com o Hélio... Que legal, Com o Hélio cara. Benson, a gente estava conversando sobre o me deu Rastafari e uma a gente aula, falou assim, bastante. sobre Rastafari e tal. Interessantíssimo. É uma religião que, tipo, se eu gostasse de religião, eu tentaria ser Rastafari. Eu não consigo porque eles não podem fumar, eles não podem beber, eu não fumo, mas não Aí sei você porque não faz gosta sentido. muito, né? Pum, de Não pode fumar beber. negocinho, né? E assim, eles Eles não podem fumar cigarro, mas É. podem fumar ganja. e eles são, sinceramente, assim, o movimento Rastafari mesmo é bem zoado com as mulheres ali no sentido, tá ligado? É, eu já As ouvi mulheres falar têm essa que parada. ficar fora do templo também, não é esse lance totalmente progressista como a galera imagina, não. Então tem uns dogmas ali, todas as religiões têm, né, cara? Todas elas. Conversei muito com o Dadailton também, ele me explicou muito. Dado sobre- é foda, hein? Ele foi 5 vezes pra Jamaica e tal. Ele se converteu mesmo e tal. Mó brisa. Cadê? Tem? Pode pôr aí, só pra mostrar pra quem tá assistindo, né? Porque eu peguei aqui no celular. É essa aí, essa é a personagem. Pra quem não viu, essa série é bem legal, cara. Assim, não é uma série sensacional, não sei o que, pá, mas é uma boa série. E esse lance deles serem todos cegos e tal, e tem umas lutas interessantes. E a história é interessante, né? E essa é a personagem Paris, que quando eu li a descrição da Moza aqui no último Ancestral, eu falei, caramba, é o mesmo esquema dela. Sim. Ela tem umas visões e tal, ela é uma Que espécie legal, de cara. sacerdotisa mesmo. E que é a personagem que, digamos assim, é quem conduz a vida do herói, que é o Ela é mentora, Jason Momoa lá, que eu esqueci o nome dele no personagem. Mas ela é uma personagem importantíssima dessa série. Então vale a pena assistir pra quem não viu lá na E Apple eu TV. achei muito interessante, porque assim, a editora... Não sei se vai conseguir pegar todas as suas referências, porque veio tudo da sua cabeça, né? Tem mais alguma que você acha interessante que a editora não pegou? Cara, muita gente não pegou a maior parte das referências. O distrito onde a história acontece se chama Nagaste, que é do livro Quebra Negaste, que é do cânone do cristianismo etíope e do Rastafari também, tá ligado? Chuva de refs. Então, cheio de referência. Então, todos os personagens, o vilão, a Zambozan, ele vem do folclore da África Central ali, tá ligado? Era um fantasma da África Central. E a favela, que chama o Bambo, é de um folclore também lá de Gana. Então, eu quis trazer algumas referências que não são só religiosas. Porque eu gosto de Tolkien e é um cara que me inspirou pra caramba. E o Tolkien fez muito isso, né? De pegar referências de várias mitologias, religiões antigas E criar, recriar, né? e recriar. Então eu quis recriar elas. Eu não quis, criar algo religioso.
Não quis que as pessoas, só quem entende de candomblé e de culturas afro-brasileiras vai se envolver com o último ancestral. Eu quis escrever para todo mundo como o Tolkien fez, sabe? Por isso eu peguei muito desses elementos. E tem referência de Kemet, tem uma personagem ali que é Impu, que é a mulher de Anubis, da mitologia egípcia de Kemet. Então eu peguei um monte dessas coisas, eu falei, cara, o que eu consigo criar de divertido com todos esses elementos culturais que eu tenho? Então, à medida que você vai virando as páginas e pesquisando o nome dos livros, dos personagens, você vai se abrir para um novo mundo, cara. Você começa a pesquisar e começa a descobrir outras referências culturais, cara. Então, diga. Deixa eu perguntar, o que é Kemet? Que antes de vir pra cá, eu tava ouvindo Sons of Kemet. Cara, assim, é uma palavra para o Egito. Então, dizem que a palavra Egito é uma palavra ocidental e que, teoricamente, o povo que morava lá chamava aquela região de Kemet. Então, tem essa questão da galera negra dos Estados Unidos, do mundo todo, os pan-africanistas e tal, eles preferem chamar o Egito de Kemet. Aqui, que é um set, né? Sons of Kemet. E é um set meio que de improviso, tipo umas jam sessions, assim. Me lembrou muito as jam sessions do Fela Kuti. Legal. Que é uma parada assim que é um som que vai indo, quando você vê passou 50 minutos, aí uma hora troca o batera, aí vai que vai. Tanto que aquele tarô egípcio e tal, aquela galera desse misticismo egípcio, eles praticam quemetismo, né? Que é